Boa noite. Essa semana e nas últimas semanas, várias pessoas vieram me perguntar sobre uma nova lei que teria entrado em vigor, teria sido assinada pelo presidente da República e que estava sendo de difícil interpretação. Nós estamos hoje à noite pretendendo conversar um pouco sobre a nova lei 13.726, também conhecida como Lei da Desburocratização. O que traz de inovação essa lei? Essa lei prevê a dispensa da apresentação de alguns documentos na relação entre o particular e a administração pública. Traduzindo em miúdos, aquela sua relação com o Estado. Muitas pessoas, por simplicidade ou então por uma necessidade emergente, não podem se ater a burocracias que são plenamente dispensáveis. Mas, contudo, nunca houve uma previsão legal que o Estado ele agiria perseguindo a velocidade das relações, a qualidade das relações entre o poder público e os particulares, as pessoas, os cidadãos brasileiros em sentido lato. O que isso ocasionava? Muitas pessoas tinham seu pleno acesso à cidadania restringido pela falta de um documento, pela falta da apresentação mesmo de firma reconhecida para alguns documentos, até mesmo inscrições para haver documentos que eram do interesse do particular. Isso ocasionava muitos prejuízos. Então a Lei 726, traz uma possível lista, traz uma lista exaustiva em que enumera as situações e os documentos que possam ser substituídos sem a necessidade de que o particular perca mais seu tempo diante de um tabelião, ou seja, um agente cartorário. Como acontece? A Lei 13.726 prevê que nas relações entre o cidadão e o poder público, e aí eu friso, diretamente com o poder público. Digamos que uma pessoa Vou dar um exemplo bem prático, que esteve acontecendo agora. Nesse mês de outubro, foi possibilitado aos servidores da Secretaria da Educação do Estado do Ceará a viabilidade da progressão horizontal. Só que eles deveriam apresentar uma lista de documentos e os mesmos deveriam ser devidamente registrados com firma reconhecida. Ora, a firma reconhecida, ela só pode ser levada a cabo num cartório, por um tabelião, que verifica a assinatura e a autenticidade dos documentos apresentados. Lógico que isso implicava num custo de dinheiro para o cidadão que queria auferir a sua ascensão funcional, como também representou um entrave para algumas pessoas que estavam no seu horário de trabalho. Haja vista que os cartórios aqui no nosso estado do Ceará, eles têm um funcionamento restrito até às 5 ou 6 horas da noite. E isso impossibilitou que algumas pessoas, inclusive, até apresentassem a documentação exigida. Pois bem, com a nova lei, a Lei da Desburocratização, isso não é mais necessário. Um próprio agente público, ao receber um documento, mesmo que seja uma xerox, basta solicitar o seu documento oficial com foto para lavrar a autenticidade. Esse termo lavrar, em sentido jurídico próprio, ele vem representar apenas a conferência da autenticidade. Ele não está expedindo uma autenticação. Isso não é possível, haja vista as leis brasileiras. Mas não é necessário que o cidadão, tenha que fazer o gasto em pedir, em solicitar num cartório a autenticação formal dos documentos. Hoje, basta apenas que ele apresente o documento oficial com foto e apresente a xerox. Outra inovação dessa lei é a questão da autenticação de cópias. As cópias
como eu já havia comentado, elas necessitavam trazerem aquele carimbo do cartório com a assinatura do tabelião. Hoje não mais. Você simplesmente poderá levar o documento oficial e a cópia. Nesse momento, o agente administrativo que receber o seu protocolo vai fazer a conferência dos dois documentos e lavrar a autenticidade. Na questão da firma reconhecida, apenas para não deixar passar, firma reconhecida refere-se à assinatura. E se você, por exemplo, quiser, numa relação com o poder público, se você for requisitar algum documento, certidão negativa, por exemplo, na Secretaria de Finanças do município, muitas vezes para você requisitar uma certidão negativa, você se dirigia ao órgão e lá precisava ainda levar outros documentos e levar a sua assinatura reconhecida. Hoje não é mais necessário. Basta que você vá ao órgão, se dirija pessoalmente, e no momento exato do requerimento, você assine na presença de um agente público. E ele vai lavrar a autenticidade comparando com um documento oficial com foto. Outra inovação dessa lei da desburocratização é que são documentos oficiais. Quem presta concurso público já se acostumou a levar algum documento oficial com foto e sabe muito bem que documento oficial com foto pode ser a sua carteira de trabalho, pode ser a sua carteira de reservista, pode ser a sua identidade, pode ser inclusive uma carteira do órgão de fiscalização profissional. E aí eu cito a mais comum de todas, que é a OAB, no meu caso, ou poderia ser uma carteira do CRM, que tem a sua foto, que tem os seus dados, e aquilo é passível de identificação pessoal, profissional e social válida. Hoje isso também é possível nos órgãos públicos. Não há mais a necessidade de você estar portando a sua cédula de identidade. Basta simplesmente um documento oficial com foto para que você seja identificado. Tem algumas situações que é solicitado, por exemplo, a sua certidão de casamento. Um exemplo bem simples. Hoje não é mais necessário. Você levando a sua cédula de identidade é o documento oficial, pleno e suficiente. Se você, por um motivo, qualquer que seja, não sabe onde encontra, esqueceu, estava em outra carteira, você dormiu na casa de um vizinho, de um parente, basta você levar qualquer outro documento oficial com foto. Pode ser a carteira de trabalho, pode ser seu passaporte, pode ser sua certidão, sua carteira de reservista, pode ser, inclusive, o seu documento de órgão profissional de fiscalização. E aí pode ser o CRC, a sua carteira de registro na contabilidade, né? Pode ser o CRM, a carteira de registro dos médicos, pode ser a OAB. São todos suficientes e válidos na relação entre o particular e o poder público. Por que eu estou frisando que é entre o particular e o poder público? Porque esses documentos, eles não têm a necessidade, ou pelo menos não têm previsão legal, de ter validade plena na relação entre as pessoas comuns, entre os particulares. Mas nos órgãos públicos agora tem. Outra coisa muito importante, uma alteração fundamental, é para você que vai viajar. Eu posso citar um caso que aconteceu na minha família. Minha irmã ia fazer uma viagem ao exterior, ela não mora no Brasil, ela mora fora, e estava com o meu sobrinho. E na hora de viajar foi impedida pelo agente da Polícia Federal, porque o meu cunhado não estava com ela no momento. E embora ela tivesse um documento assinado com firma reconhecida, o agente da Polícia Federal, por inexperiência, se sentiu inseguro e não permitiu a viagem da minha irmã com meu sobrinho. Resultado, ela teve um gasto, né, porque a viagem foi frustrada. Bem, hoje isso não é mais necessário. Já não era, pelo entendimento do CNJ desde 2011. Mas agora ficou mais fácil ainda. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que você seja um homem e tem um filho
e a sua esposa não vai viajar com você. Mas o filho vai. Vocês vão fazer uma viagem à Disney, por exemplo. E nessa viagem à Disney, vão apenas os dois. A viagem está marcada para 8 horas da noite, numa sexta-feira. E, claro que a mãe vai acompanhá-los até o aeroporto. E na hora do embarque, um oficial da Polícia Federal exige o documento com firma reconhecida. Pois bem, isso já foi causa de impedimento legal para a viagem, mesmo a mãe estando presente. Agora, nesse momento, não será mais. A mera presença dos genitores já permite a viagem legal do menor. Inclusive, para viagens nacionais, apenas a título de esclarecimento, é possível fazer a viagem com um dos avós, ou mesmo, se a criança tiver bisavô, com um irmão maior de idade, com um tio maior de idade, sem a necessidade de autorização expressa com firma reconhecida. A mera comprovação do parentesco entre a criança e um parente de até terceiro grau, maior de idade, já permite a viagem em território nacional. E para o exterior, a viagem do menor com um dos seus genitores, pai ou mãe, ela é plenamente aceitável, bastando que para isso estejam presentes ambos, sem necessidade de nenhum outro documento autorizador. Se por acaso você for um pai ou uma mãe, for viajar somente você e seu filho para o exterior, aí precisa de um documento realmente com firma reconhecido, caso o seu cônjuge, o outro genitor da criança, não esteja no aeroporto no momento. Ele estando, não necessitará mais dessa burocracia, desse excesso de burocracia, que é maravilhoso. Uma outra inovação desta lei é a possibilidade de você não precisar portar o seu título de eleitor para fazer qualquer cadastro em órgãos públicos. É isso mesmo. Você só precisa levar seu título de eleitor em duas ocasiões: para votação, para recadastramento, biométrico, como está ocorrendo agora no Brasil, como esteve ocorrendo agora nos 2 últimos anos. Em outras situações, não há necessidade de você levar seu título de eleitor para cadastro algum. Claro que se você for ter alguma relação, algum pormenor com o Tribunal Regional Eleitoral, então você deverá portar o seu título de eleitor. Mas não sendo uma relação direta com o Tribunal Regional Eleitoral, ou mesmo com o TSE, no caso de uma candidatura, que também não é necessário o TSE, mas o TRE, mas se você não for necessitar uma relação direta com o Tribunal Regional Eleitoral, você não precisa portar o seu título de eleitor em qualquer ocasião que você queira buscar o serviço público. Isso é lei. Paulo, eu estou com uma dúvida. Essa lei já entrou em vigência? Não. O artigo 10º dessa lei, ele foi vetado pelo presidente da República. Paulo, e aí, o que acontece? Bem, essa lei deveria ter entrado em vigor no ato da publicação. Era isso que previa o artigo 10º. Porém, como foi vetado, e a gente vai para a lei de introdução, a LINB, que prevê que quando uma lei não tem vigência expressa, ela entra em vigor com 45 dias após a sua aprovação. Como a lei foi aprovada, não foi vetada pelo presidente, então somente o artigo 10º, essa lei entra em vigor, da maneira como eu expliquei agora, a partir do dia 23 de novembro de 2018, ou seja, daqui a 2 semanas. E vai garantir ao cidadão brasileiro, na verdade não só ao cidadão, mas a todo indivíduo que esteja no solo brasileiro. Sim, essa é uma outra inovação. Essa lei, ela também abarca, ela alcança também os jovens menores de 16 anos e pessoas que estejam possivelmente presas. É verdade. Se você é um condenado em segunda instância, com trânsito em julgado, ou até com recursos já julgados, você também é alcançado pela lei, mesmo que seus direitos civis estejam suspensos. Você tem a
qualidade de vida da desburocratização dos serviços públicos. Isso é um ganho, uma agilidade e, sem dúvidas, uma grande vantagem para o povo brasileiro, inclusive para os estrangeiros que estejam no solo brasileiro. Sim, se você é estrangeiro, você, numa relação com a administração pública, seja municipal, estadual ou federal, você não terá a necessidade de estar aportando o seu passaporte com um documento oficial, com a sua identidade de outro país, no momento de registrar, por exemplo, um boletim de ocorrência. Você poderá simplesmente se dirigir ao órgão e se identificar. É uma grande vantagem na celeridade das ações públicas e também na defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros. Para finalizar, eu tenho a dizer o seguinte: eu vou passar agora a esclarecer nos próximos vídeos algumas questões jurídicas que sempre vêm ao meu encontro. Mesmo eu estando nas escolas, trabalhando, sempre vem alguns colegas, vem também alguns alunos, alguns amigos e fazem questionamentos. Eu vou utilizar esse espaço também para esclarecer esse tipo de dúvidas. Se você gostou, comenta aí e compartilha. É um grande prazer estar aqui no canal Força Educação e poder ajudar aos amigos. Obrigado e boa noite.